Depoimento de juristas tem bate-boca e tumulto em comissão do impeachment. Essa notícia é do dia 28 de abril de 2016 e saiu aqui no site Último Segundo, na parte de política. Hoje é dia 29, um dia depois. Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente não tem censura, você pode comentar o que você quiser, como você quiser. Inclusive soltando seus palavrões aí, que é típico de pessoas fascistas, nazistas e que não têm tolerância, portanto partem para o insulto quando falta o argumento. Pois bem, eu vou deixar o link também de todas as notícias para que você possa averiguar o conteúdo e ler com mais calma. Aqui eu só vou fazer um comentário breve. Você está vendo que aqui em cima tem muitas abas abertas e esse é o conteúdo aqui do nosso vídeo. Bom, ontem foi analisado aí, foi apresentado a acusação de quem deu entrada aí no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Entre as acusadoras está aqui a professora Janaína Pascal, né? E também tem o jurista Miguel Reales e o outro lá, o Hélio alguma coisa. Esqueci até o nome dele. Bom, é interessante você, antes de ver essas notícias aqui, né? Você ler essa notícia, você também saber que existe um site no YouTube, aqui uma página do YouTube da TV Senado, e aqui você pode ver todos os vídeos na íntegra, sem opinião de terceiros, só como eles realmente são. E é muito importante você ver isso também para que você tenha a sua própria ideia. Vamos ler aqui um pedaço desse artigo. O depoimento do jurista Miguel Reale Júnior e Janaína Pascal no Conselho Especial do Impeachment do Senado ficou marcado por bate-boca e tumultos nesta quinta-feira, dia 28. Os autores do pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff tiveram dificuldades para expor seus pontos de vista ao serem interrompidos por diversas oportunidades pelos senadores que compõem o colegiado. Os tumultos tiveram início assim que Miguel Reale Júnior encerrou seu discurso e anunciou que teria que deixar o Congresso Nacional às 19 horas dessa noite para pegar um voo para São Paulo. A informação irritou senadores governistas que desejavam sabatinar os juristas com mais calma, tentando expor pontos frágeis da denúncia contra Dilma. Bem, o discurso dele completo está aqui nesse vídeo do YouTube, aqui do Partido do Tube, o outro canal que a gente está indicando também para que você veja. Eu vou deixar o link aqui para que vocês observem isso. É interessante ver o comportamento desse jurista, extremamente frágil de argumentos, frágil de comportamento. Eu acho que assim dá a impressão que ele sabe que ele está falando merda ali, e daí ele faz uma palhaçada lá, né? Mas ainda não é o campeão de palhaçada. O outro depoimento foi justamente da Janaína Pascal, da professora Janaína Pascal. Incrível que pareça, professora, vou deixar aqui também para vocês, tá? O depoimento aqui dela completo, você vai ver, e essa professora ela tem uma particularidade aí, né? Que às vezes ela está falando, você pensa que ela incorporou algum espírito aí, alguma coisa, ela começa a chorar, ela começa a gritar, sacudir os cabelos, fica uma coisa entre macumba e pastor de igreja. Inclusive fizeram essa pergunta a ela, e ela disse que não, ela não gosta de nenhuma das duas. É uma pena, porque parece que ela tem muito talento para isso. O argumento dela, ele foi contrabalanceado também, né, por quem é oposição no Senado, que no caso aqui é o Lindbergh. Eu vou deixar aqui para vocês, né, o Lindbergh aqui primeiro falando com o Reale, então entra nessa posição aqui, mas também tem o da senadora Gleisi Hoffmann, que está falando sobre isso também, contrapondo os pontos de vista deles. Esse aqui é o vídeo, portanto, da senadora Gleisi Hoffmann. Tem uma parte aqui do choro que eu separei. Aqui tem um vídeo de 56 segundos que eu separei, que é justamente no momento que a professora Janaína chora. Fica uma situação assim quase que ridícula. Ela chorando pelo Brasil e não sei o quê. Ela chora pelo Brasil, mas ao mesmo tempo ela diz que só tem tempo para cuidar do impeachment da Dilma. Os outros criminosos, inclusive o Michel Temer, que ela diz que não tem argumento para tirar o Temer, sendo que o Temer cometeu a mesma coisa que ela acha que é crime, a mesma coisa da Dilma ela fez, exatamente a mesma coisa. Mas para a opinião da professora Janaína Pascal, no caso do Temer não é crime. É como se duas pessoas fizessem a mesma coisa, mas só um é criminoso, o outro é herói nacional que vai salvar o Brasil. Aí a pessoa chora, cria aquele circo, faz uma palhaçada, né, um teatro danado aqui para convencer as pessoas e levar na emoção. E logicamente que a turma de medíocres também do Senado, que estão comprometidos aí
com a corrupção vão aplaudir. Agora, por que eu falo que eles estão comprometidos com a corrupção? Analise a vida de todos eles, inclusive do relator do impeachment, o Anastasia. Cometeu pedalada fiscal quando era governador, cometeu crimes, desviou dinheiro, é réu em processos. Então, assim, nós estamos falando de criminosos corruptos que estão movendo um processo por pedalada fiscal e falando na mídia que é por corrupção. É o cúmulo da imbecilidade, é o cúmulo da falta de ética e do absurdo jurídico, né? E tudo isso sendo acobertado. Parece que tem uma grande força no Brasil que movimenta aí essas pessoas e conduz esse processo, né, numa espécie, como se fosse uma máfia italiana, né? Realmente como se fosse uma máfia. E realmente tem. O nome dessa peça central chama-se Eduardo Cunha, que está conduzindo aí o Brasil inteiro aí no Congresso, no Senado, no Supremo. Né? Engraçado, o Supremo consegue julgar a presidente da República, mas não tem tempo para julgar justamente o Eduardo Cunha, que é réu em 5 processos no Supremo. Pasmem, 5 processos. Mas vamos em frente. Aqui, novamente, dando uma ênfase, a revista Exame dá uma ênfase aqui, ela chora na comissão e assume o papel de libertadora. Né? Aqui está falando que ela chora pelo Brasil, o vídeo aqui do canal André Batista. Aqui ela assume o papel de libertadora. Quer dizer, vão transformar, ou querem transformar essa mulher numa espécie de heroína ridícula. Bom, é importante também conhecer o outro lado da história. Lindbergh diz que os argumentos de Miguel Arraes são políticos, e realmente são. Eu acho que, assim, quando você vê os vídeos, você vai entender que eles fizeram vários argumentos, que a corrupção, que o petrolão, que não sei o que lá, mas esquecem que o que está em jogo no Senado não é nada disso. É a coisa da pedalada fiscal, né? Não tem nada a ver com isso. Se for para abrir, se for para mudar, o Senado não tem o papel de direito de fazer essa mudança. Esse processo teria que recomeçar pela Câmara dos Deputados. E aí, mais uma vez, né, engraçado que quem pede que ela coloque mais argumentos aí dentro do processo de impeachment são justamente advogados. Tá? Aqui, ó, a advogada pede que senadores considerem denúncias de corrupção. Quer dizer, você considerar isso é você atropelar o sistema de direito, já que a Câmara dos Deputados só está considerando o quê? A questão das pedaladas fiscais. Então, professores de direito deveriam saber disso, né? Mas mostra esse pedido aqui deles, mostra que eles são incompetentes nas suas funções. E o que é ser incompetente? É não conhecer na sua totalidade o que a sua função diz. Né? Se ele é advogado, ele tem que saber que isso é inconstitucional. Você não pode alterar lá no Senado. Então, isso é uma prova de incompetência. Se eu fosse um desses deputados, eu não diria assim que absoluto respeito à sua pessoa, não. Eu chamaria de incompetente mesmo. É gente que não sabe o que está fazendo. Tá? E está conduzindo muitas pessoas no país a formar opinião errada. Extremamente competente. Se já foi competente com isso aqui, a chance de estar sendo incompetente com outras coisas também é muito grande. Bom, aqui você tem, novamente, vou citar aqui a revista Veja, né, como, mais uma vez, um exemplo de... Bom, aqui é incompetência jornalística. Não há elementos para impeachment de Michel Temer e de Janaína Pascoal. Bom, vocês têm que entender o seguinte. Não é que a Veja está falando isso. Ela diz aqui, de Janaína Pascoal. Mas a Veja reproduz justamente o comentário que interessa a ela. Né? E a Veja, apoiadora da ditadura militar, apoiadora de golpes e tudo mais, tem tradição nisso, ela vai justamente dar ênfase naquilo que ela acha que é melhor. Isso aqui, na verdade, representa a opinião deles, que alguém falou e ele está aproveitando a carona. Aqui por Larissa Borges, de Brasília. Tá? Então, nem aconselho que vocês leiam isso aqui, porque a qualidade do jornalismo da Veja não é questionável, é extremamente ruim. Tá? Lamento que usem impeachment para homenagear torturador, diz autor da denúncia. Isso aqui foi uma pequena gota de senso que o jurista Miguel Reale Júnior teve, né? Que ele reclamou aqui que houve homenagem ao torturador, no caso aí o Bolsonaro fez a homenagem, né, ao torturador Ustra, aí, reconhecidamente pela justiça aí até como um criminoso. Se torturar é crime, então se o cara foi reconhecido como torturador, então é criminoso. Não há outra palavra para isso. E também da Carta Capital, mostra aqui a imagem do Brasil na mídia estrangeira
E por último, uma dica aqui bem forte, pessoal. Eu vou estar falando disso em um outro vídeo mais completo, mas esse site aqui é um achado dentro da internet. Ele mostra quem são os donos da mídia brasileira. E quando você entender quem são os donos da mídia brasileira, você vai entender por que a sua opinião, muitas vezes, né, quem não tem senso crítico, né, a opinião de quem não tem senso crítico, melhor formulando, é exatamente a opinião desses 5 maiores meios de comunicação aqui, ó: Globo, SBT, Band, Record e EBC. Tá? Esses 5 aqui detêm a maior parte das redes de comunicação do Brasil, de todos os veículos de comunicação do Brasil. Se a sua opinião coincidir exatamente com eles, se você não há discordância de nada aqui em relação a eles, então fique preocupado, porque a chance de você estar sendo manipulado pela grande mídia brasileira é muito grande. Lembrando que a grande mídia brasileira apoiou o golpe militar e escondeu crime de militares e apoia que até hoje, né, o Brasil não saiba de fato o que aconteceu na ditadura militar, porque os arquivos ficam fechados, protegidos por um acordo extremamente inútil para a população brasileira. Vale lembrar que o pior exemplo de manipulação de mídia, que foi o que aconteceu talvez na Alemanha, os alemães se comportam de tal maneira que quase todos os dias eles mostram como o nazismo realmente foi brutal na Alemanha, para que nunca mais isso se repita. No caso do Brasil, como isso é escondido, as pessoas não sabem e muita gente fica pregando aí que foi um período de maravilha. Tá? Então, estudem esse site aqui. Eu vou estar falando cada vez mais sobre esse site, Os Donos da Mídia, para que você entenda por que os movimentos midiáticos se direcionam e tomam posições que muitas vezes conduzem muita gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.